e vou compartilhar o ecrã. Digam-me, por favor, se estão a ver o ecrã do meu computador. Sim, professor. Tá? Pronto, ok, obrigado. Ora bem, então, hoje vamos falar sobre, temos estado a falar sobre números complexos e vamos hoje falar sobre funções complexas e vamos aqui a funções complexas, digamos, clássicas e que são elementares. E vamos ver algumas diferenças e algumas semelhanças entre as relações, entre as funções reais e agora as correspondentes funções complexas. E vocês vão ver que há coisas há propriedades que se mantêm, mas há características que são completamente diferentes. De certa forma, estas funções complexas vão generalizar as funções correspondentes que vocês deram com variável real. E, portanto, nós agora, como já falámos, vamos usar a variável z em vez da variável x para sublinhar que é uma variável complexa. Se quiserem fazer as correspondentes a funções reais, então basta substituir o z por x e têm as funções reais correspondentes. Ora bem, uma primeira função é a função exponencial. Portanto, a função exponencial que nós agora vamos representar por E, sabem que o E é o número de Neper, elevado a z. A primeira questão que se coloca é que como é que eu vou definir esta função exponencial complexa? Este tipo de definições de funções baseia-se muito naqueles conceitos de transformar as funções em séries numéricas e especialmente a série de Taylor. Não sei se vocês se recordam da análise matemática 1, que a exponencial real se podia desenvolver em série da forma 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, etc. E a expressão geral da série era x elevado a n sobre n fatorial. Ora, se nós usarmos este desenvolvimento em série e se eu fizer o mesmo tipo de coisa para o E elevado a z e considerar o meu z na forma algébrica de composto em x mais y, portanto parte real mais parte imaginária, isto fica elevado a x mais y pelas propriedades das potências, isto é E elevado a x vezes E elevado a y. Eu deixo aqui o E elevado a x em tranquilo e vou aqui aplicar o tal desenvolvimento em série que nós fizemos aqui nos números reais. Portanto, ou seja, o E elevado a y é transformado em série numérica, como sendo a série com o n variado de 0 até mais infinito, do expoente elevado a n sobre n fatorial. Ora bem, mantendo aqui o E elevado a x, nós temos aqui, isto dá-me I elevado a n vezes Y elevado a n, e vocês sabem que as potências de I que se vão repetindo de 4 em 4. Então podemos aqui simplificar este I elevado a n. Por exemplo, quando o n for 0, se eu substituir aqui o n por 0, isto dá-me y elevado a 0, que é 1, sobre 0 fatorial, que é 1, e está aqui. Quando n for 1, isto fica-me y sobre 1 fatorial, que está aqui. Quando n for 2, isto fica i ao quadrado, que é menos 1 vezes y ao quadrado sobre 2 fatorial, que é 2, e que está aqui. O menos é do i ao quadrado. Quando n for 3, isto dá-me i ao cubo, mas vocês sabem que i ao cubo é menos i,
vezes y ao cubo sobre 3 fatorial, que está aqui. E depois, por exemplo, o I à quarta, que volta a repetir, que é 1, sobre y à quarta sobre 4 fatorial, que está aqui, e assim sucessivamente. Ou seja, esta parte toda que está aqui, envolvida em parênteses retos, é o desenvolvimento desta série numérica. Ora, eu vejo que há aqui expressões que têm I e expressões que não têm I, portanto, agrupando tudo o que é real para um lado, tudo o que é coeficiente da parte imaginária para o outro. Não sei se vocês recordam que também da análise 1, quando tinham uma série em que só tinham expoentes pares e ia alternando o sinal, isto era o desenvolvimento em série do cosseno, e quando tinham séries ímpares, também alternando o sinal, era o desenvolvimento em série do seno. Portanto, o que isto me dá é cosseno de y mais i seno de y. Então, tenho aqui uma expressão para o E levantado a Z. Vai ser E levantado à parte real vezes x do coeficiente da parte imaginária. E o x é isto, cosseno de y mais i seno de y. Portanto, tenho aqui uma forma de definir a exponencial E levantada a Z em termos das funções cosseno de y e seno de y, que são funções conhecidas. Portanto, isto é curioso porque eu defino a minha exponencial complexa à custa de funções trigonométricas, cosseno e tusseno, o que não acontece no caso real. E, portanto, estamos já aqui a ver uma diferença da função exponencial complexa. Portanto, resumindo e concluindo, temos aqui esta definição. Se o z estiver na forma x mais y, a exponencial complexa de z dá-me E levantado à parte real vezes o x da parte imaginária, que é cosseno de y mais i seno de y. Reparem que se o z fosse um número real, que é como quem diz, se o y fosse zero, o z fica igual ao x, portanto era um número real, o seno de y dava 0, o cosseno de y dava 1, e portanto vocês ficavam com o E levantado a z igual a E levantado a x, que era aquilo que eu dizia, que a exponencial complexa também engloba a exponencial real, mas generaliza a exponencial real. De certa forma, nós temos também aqui, quando o x for 0, ao contrário, reparem, se o x for 0, eu fico aqui com E levantada e y, se o x for 0 isto dá 1, eu fico só aqui com a parte trigonométrica. Ou seja, se o x for igual a 0, eu obtenho a chamada fórmula de Euler, que é este E levantada e y é igual a cosseno de y mais i seno de y. Ora, esta fórmula de Euler, que me permite transformar as trigonometrias em exponenciais, já permite chegar aqui a uns resultados muito interessantes. Vou aqui agora abrir o outro ficheiro. Por exemplo, eu consigo justificar que E levantada 2πi dá 1. E como é que eu vou provar isto? Por exemplo, se eu tiver aqui, se eu quiser justificar que E levantada 2πi dá 1, vou aplicar aqui a fórmula de Euler, esta aqui que aqui está, tenho E levantada 2πi, então isto vai ser igual a parte real que é 0, ponho aqui E levantada a 0, então fica cosseno 2π, que é o y aqui, mais i seno 2π, que é esta parte aqui, e obviamente cosseno 2π vai dar 0, isto vai dar 1, cosseno 2π dá 1, e isto, portanto, dá o 1. Portanto, os outros é a mesma coisa, é separar isto em cosseno. Se nós olharmos agora aqui para... se olhar para aqui, quanto é que é levantada π sobre 2i? Ora, se eu substituir aqui o y por π sobre 2, isto fica-me cosseno π sobre 2, que é 0, mais i vezes seno π sobre 2, que é 1, e portanto fica i vezes 1, que dá o tal i. Portanto, é aplicar a fórmula de Euler aqui em cada um dos casos.
Portanto, o que não deixa de ser algo surpreendente. Termos estas relações, é levantada π sobre 2i, π sobre 2 vezes i é igual a i, por exemplo. Dá alguns resultados curiosos. Bom, vamos então ver também algumas propriedades da exponencial complexa. Eu sintetizei aqui nesta proposição as principais propriedades da exponencial complexa que nós vamos utilizar. A primeira diz que a exponencial complexa é uma função inteira. Recorda aqui o que é uma função inteira, quer dizer que é uma função analítica para qualquer valor complexo. E o que é que significa dizer que é analítica? Significa que existem derivadas, e já sabem que nas funções complexas, se existe a primeira derivada, existem as outras. Portanto, eu posso derivar à vontade a função exponencial complexa para qualquer valor de z. A segunda propriedade diz que é como é que se faz as derivadas. Portanto, a regra da derivada da exponencial complexa é igual à exponencial real. Portanto, a derivada da exponencial complexa é a própria exponencial. A regra 3 diz também aquilo que é válido para os números reais, que é levantada a soma de dois números complexos é igual ao produto das exponenciais dos números complexos. Portanto, é levantada z1 mais z2 é igual a z, é levantada z1 vezes é levantada z2. Que é aquela propriedade, vocês desde a vossa infância diziam que para multiplicar potências com a mesma base, dá-se a mesma base e soma-se os expoentes. Portanto, então essa regra velhinha, de há muito tempo, continua a ser válida até para os números complexos. Chama a atenção aqui à quarta propriedade. A quarta propriedade diz-me como é que eu faço o módulo de uma exponencial complexa. E o que isto aqui diz é o seguinte, que o módulo da exponencial complexa é igual à exponencial real. Não se esqueçam que o z está na forma x mais y, e portanto quando eu ponho aqui E levantado a x, é E levantado à parte real do z. Portanto, tem aqui a forma de achar o módulo da exponencial complexa, que é exponencial da parte real. E tem também a regra que vos permite dizer como é que eu calculo o argumento da exponencial complexa. Ora, o argumento da exponencial complexa é o coeficiente da parte imaginária do z, que aqui está, mais 2kπ, e nós já vamos ver o porquê deste mais 2kπ, porque vocês estão a ver que o argumento é um ângulo, o ângulo está a girar, por exemplo, no círculo trigonométrico, e portanto ao fim de 2kπ o ângulo volta a estar na mesma posição no círculo, e portanto por isso é que está aqui y mais 2kπ, porque este argumento acaba por ser um ângulo. Mais ainda, também interessantíssima aqui esta propriedade 5, que diz que a exponencial complexa é sempre diferente de zero. Ora, isto, o ser sempre diferente de zero, quer dizer que não tem zeros, obviamente, mas quer dizer que tanto pode ser positiva como pode ser negativa. Ora, isto é que é extraordinário e completamente diferente em termos da exponencial real, porque vocês estudaram no vosso ensino secundário que a exponencial real era sempre positiva, nunca podia dar valores negativos. Ora bem, isso não acontece com a exponencial complexa. A exponencial complexa pode dar valores positivos ou negativos, não pode dar zero. Bom, a partir de agora, nós dá-nos jeito também, temos estado a ver aqui estas propriedades são de certa forma feitas quando os complexos estão na forma algébrica, na forma x mais y, mas dá-nos por vezes jeito também de trabalhar com a representação trigonométrica de um complexo, ou na forma polar, da forma z igual a ρ cis θ, e vocês agora já sabem que pela fórmula de Euler, o cis θ é igual a E levantada i θ, portanto eu tanto posso escrever a forma trigonométrica assim,
ou a chamada forma polar de um complexo desta forma assim, que alguns também já deram no ensino secundário, porque isso já, a forma polar faz parte do ensino secundário. Portanto, estejam atentos que por vezes dá jeito de trabalhar com os complexos da forma algébrica, outras vezes da forma trigonométrica ou polar. Bom, vimos na última aula também que não era possível fazer gráficos de funções complexas e que nós, a única maneira que tínhamos de ter uma ideia das transformações geométricas que as funções faziam era pegarmos em partes do plano x ou y para os objetos e depois como é que eram transformadas no plano u ou v para as imagens. Ora bem, podemos aqui começar por ver vou talvez abrir o outro ficheiro também. Podemos começar por estes princípios. Por exemplo, a função complexa é levantada a z, aplica retas verticais, x igual a x0, em circunferências, em que o raio é o módulo do w, vai ser L levantado a x0. Estão a ver? E aplica retas horizontais y igual a y0 em semirretas em que o argumento do y é o y0. Vamos aqui ver aqui em termos geométricos o que é que isto dá. Por exemplo, não esquecer então que as retas verticais são transformadas em circunferências. Por exemplo, esta reta vertical que aqui está, x igual a 0, vamos começar por aqui. Ora, x igual a 0 é transformado numa circunferência em que o raio é levantado a 0, ou seja, 1. Então, esta reta vertical é transformada aqui nesta circunferência que está a preto. Raio 1 e centro na origem. Já esta reta vertical que está aqui, por exemplo, digamos a reta, se isto aqui for x igual a 1, por exemplo, ora x igual a 1 é transformado numa circunferência em que o raio é levantado a 1, ou seja, é. Portanto, esta reta vertical x igual a 1 é transformado nesta circunferência que está aqui a vermelho, que é uma circunferência com raio E. É levantado a 1, que é E. Por outro lado, as retas horizontais. Vamos aqui ver esta reta horizontal y igual a 0. Ora, y igual a 0 é transformado numa semirreta em que o argumento é 0. Ou seja, esta semirreta aqui, o argumento 0, quer dizer que ela fica aqui também. Então, esta reta horizontal, que aqui está, é transformada aqui no semi-eixo positivo dos usos. Estão a ver? Nesta semirreta começa aqui e vai aqui, que é a semirreta que corresponde ao argumento 0. Esta semirreta que aqui está, se aqui for, por exemplo, menos 1, esta reta horizontal menos 1 vai ser transformado numa semirreta em que o argumento do W vai ser menos 1. Ora, qual é o ângulo que corresponde ao menos 1? É menos π sobre 4. Então, esta reta horizontal y igual a 1 é transformada aqui nesta reta que tem um argumento menos π sobre 4. Portanto, daqui a aqui é menos π sobre 4. Ora bem, se eu considerar este quadrado que está aqui a azul, limitado por estes dois segmentos da reta verticais e por estes dois segmentos da reta horizontais, esta zona que está aqui a azul, claro, é transformado nesta zona entre as duas circunferências e entre as duas semirretas, que está aqui a um azul mais escuro. Estão a ver? Portanto, isto é a função, o modo como a exponencial complexa transforma regiões retangulares em regiões que são partes de um setor circular. Alguma dúvida até aqui? Eu tenho uma dúvida.
Diga. Essa circunferência vermelha veio de onde? É o transformado desta reta horizontal que está aqui, atracejado. Imagine, por exemplo, que esta reta horizontal que está aqui é y igual a menos 1. Pode ser? Sim. Então, se você for aqui à minha regra, as retas horizontais y igual a menos 1, vou substituir aqui, menos 1, é transformado numa semirreta em que o argumento é menos 1. Ora, o argumento é um ângulo. Qual é o ângulo cujo argumento vai ser menos 1? Ora, se você fizer aquele que aprendeu no ensino secundário com o tangente menos 1, com o arco tangente, qual é o ângulo, qual é o arco cuja tangente é menos 1? Menos π sobre 4. Então, esta reta horizontal, y igual a menos 1, é transformada nesta semirreta, aqui, a preto, em que este ângulo daqui a aqui é menos π sobre 4. Foi claro? Sim, obrigada. Pronto, muito bem. Pronto, então eu vou avançar. Portanto, isto poderá parecer surpreendente, mas é este o efeito que faz a função exponencial, a parte geométrica da função exponencial. Bom, mas há outras diferenças que são fundamentais entre a exponencial complexa e a exponencial real, que eu quero aqui sublinhar. Tem a ver com o seguinte, que é com a periodicidade, ou seja, que é dada aqui nesta função. A função exponencial complexa é uma função periódica, ou seja, repete-se de tempos a tempos, e repete-se com um período 2kπi. Ora, isto significa que E levantado a z mais 2kπi é igual a E levantado a z. E isto é fácil de fazer, porque se vocês pensarem, por exemplo, naquilo que nós vimos aqui atrás, vou usar aqui o que está ao lado, que E levantado a 2πi era igual, está aqui difícil, E levantado a 2πi era igual a 1. Ora, se eu separar aqui, isto fica E levantado a z vezes E levantado a 2kπi, então kπi é 1, então isto fica só o E levantado a z. Poderão pensar assim, ou, se quiserem, podem fazer este tipo de demonstração que aqui está, que é o outro tipo de demonstração que tem mais construtiva, mais, enfim, mais pedagógica, embora me pareça menos claro. Que é isto, se eu quero uma função periódica, eu quero um W, em que E levantado a z mais W seja igual a E levantado a z. Ora, isto obriga-me a que E levantado a W seja 1. Ora, se o W for desta forma, S mais TI, isso quer dizer que E levantado a S cosseno T mais I vezes E levantado a S seno T tem que dar 1. Ora, se tem que dar 1, quer dizer que isto tem que ser 1 e isto tem que ser 0. Estão a ver? Ora, para a única forma do E levantado a S cosseno T dar 1 e o E levantado a S seno T dar 0, como isto é exponencial real, tem que ser o seno T igual a 0. Ora, o seno T igual a 0 tem que ser em kπ, em que o k pode ser par ou ímpar. Mas se o T fosse kπ com o k ímpar, isto ia dar aqui menos 1. Então isto nunca podia dar 1. E só pode dar 1 se este aqui for com um k par. Então por isso aqui o T tem que ser 2kπ. Portanto, o meu W, que aqui está, tem que ser com o S igual a 0 e tem que ser com o T igual a 2kπ. Ora, se eu puser aqui no T 2kπ e o S 0, sabe que o período é 2kπ, que é o valor do W. Pronto, isto é uma maneira que tenho de fazer. Demonstração outra é aquela que eu estava a dizer, separar isto no produto dos exponenciais e depois usar aquela regra de que é levantada 2kπi dá 1. Bom, então, se a função exponencial complexa é uma função periódica, quer dizer que ela se repete de uma faixa em faixas. Mas não sei se vocês estão a ver que o período
2π é calculado no eixo imaginário, é no eixo vertical, no eixo imaginário. Portanto, o período mínimo é este, é 2πi, e eu preciso aqui de calcular qual é a minha faixa standard para que eu trabalhe. E tem que ser sempre uma faixa horizontal, vão ver, de amplitude 2π. Se o K for 2, isto dava-me 4πi, se o K for 3, dava-me 6πi, assim sucessivamente. Portanto, o mais pequeno, o período minimal, é quando o K é 1, que é 2πi. E, portanto, eu posso arranjar uma faixa de amplitude de 2π. E a faixa que costumo utilizar é esta faixa de menos π aberto a π fechado, que é a faixa, digamos, standard ou principal, ou chamada região fundamental da exponencial complexa. Portanto, se eu não fizer referência a mais nada, eu considero esta região fundamental da exponencial complexa, que vai de menos π a π. Porque é que está aqui aberta em menos π? Exatamente para que a função seja injetiva aqui nesta região. E definindo assim isto como aberto, a função exponencial é levantada a z, é uma função bijetiva aqui nesta região. E mais, isto é curioso, porque isto aqui estão a ver que é o eixo, o plano imaginário, o x, o, y, e ele vai transformar esta região numa região que apanha o eixo todo, o OV. Ou seja, esta região fundamental apanha uma região toda do plano. E eu vou-vos dar aqui o exemplo. Vamos supor, vou voltar aqui atrás, vou só trabalhar com esta parte aqui, com a parte real, a parte imaginária positiva. Só estes dois retângulos de cima aqui. Estão a ver? Estes dois retângulos de cima. Ora, estes dois retângulos de cima, que vai do 0 até ao π, esta região, a exponencial, transforma-me isto no semiplano todo, em que o V é positivo. Daqui para cima, tudo. Isto não, está aqui só com uma parte retângulo, uma questão de desenho, mas dá-me este semiplano todo aqui, em que o V é positivo. E com o positivo ou negativo. E como é que isto se faz? Chamo aqui a vossa atenção para este pormenor. Por exemplo, esta região aqui, que aqui está, da esquerda, esta aqui azul escura, corresponde a um x negativo. Ora, se vocês fizerem um exponencial levantado a um x negativo, isto dá-vos uma circunferência em que o raio é menor que 1. Por exemplo, de acordo? Porque se eu levanto-se o x, vou talvez escrever aqui, se o x for menor ou igual que 0, isto implica-me que é levantado a x, vou pôr isto aqui em notação matemática, é levantado a x, é menor ou igual a que é levantado a 0. Mas é levantado a 0 é 1. Então estão a ver como isto é o raio, isto dá-me esta parte azul escura aqui, transforma-me esta região, aquele retângulo, nesta semicircunferência de um círculo unitário em que o raio é menor que 1. Se eu for aqui, para este azul mais claro, para esta parte aqui da direita, ora aqui o x é positivo, é o contrário. Se o x é positivo, quer dizer que o raio vai ser maior ou igual a 1. Ou seja, vai ser, então, toda esta parte exterior ao círculo, ao semicírculo azul. Ora, mas isto é só a parte de 0 a π. Portanto, eu vi só estes dois retângulos. Se eu fizer a mesma lógica para os dois retângulos de baixo, que vai de menos π a 0, então dá-me esta parte de baixo aqui. A mesma coisa, mas para o V negativo. E, portanto, isto dá-me o plano todo. O que significa esta coisa curiosa é que, apesar de eu
considerar como região fundamental apenas esta faixa de menos π a π, as imagens vão apanhar o plano todo do plano UOV, apanha tudo. Pronto, é uma particularidade de que, para vos mostrar que não há restrições, não tem nenhum problema de eu estar a trabalhar apenas nesta faixa. Não é limitativo, porque as imagens estão em todo o plano. Pronto, então a reter aqui chamava a vossa atenção do que é que vocês têm que reter da função exponencial complexa. Estas propriedades que estão aqui na proposição, que é uma função inteira, a derivada, as regras da potência, o módulo da exponencial complexa, o argumento da exponencial complexa e, atenção, que a exponencial complexa nunca dá zero, o que não significa que seja sempre positivo. Pronto, tem também as regras para a transformação da função exponencial, transforma regiões retangulares em partes de setores circulares. E este aqui, que é talvez o aspecto mais surpreendente quanto a mim, é que a função exponencial é uma função, a exponencial complexa é uma função periódica de período 2kπi, portanto, período que é uma região que se faz às faixas. E a faixa principal é esta, de menos π a π. Alguma dúvida até aqui? Pronto, então não havendo, eu ia avançar aqui para outras funções. As funções trigonométricas e depois vamos também generalizar com as funções trigonométricas hiperbólicas. Ora bem, isto tem uma particularidade muito interessante, porque nós vimos pela fórmula de Euler que a exponencial de um imaginário puro podia escrever à custa de cossenos e senos. Ora, se eu fizer aqui L levantado a menos x, aqui fica-me cosseno de menos x, mas vocês sabem que o cosseno é par, portanto isto é igual a cosseno de x. Se eu aqui substituir, fica seno de menos x, o seno é uma função ímpar e, portanto, o menos passa cá para fora, e, portanto, L levantado a menos ix é igual a cosseno de x menos i seno de x. Se eu somar estas duas expressões, estão a ver que isto desaparece, são simétricos, e fica-me 2 cosseno de x igual a este mais aquele. Ou seja, eu tenho aqui a expressão para um número complexo. Se eu tirar o valor do cosseno, fica L levantado a iz mais L levantado a menos iz a dividir por 2, porque isto aqui vai me dar 2 cossenos. Se eu, em vez de somar, se subtrair, então se eu subtrair aqui, são estes que se vão anular, porque aqui fica menos cosseno de x, aqui fica mais, e aqui fica mais 2i seno de x, que é por isso que depois o seno aparece aqui a dividir por 2i e aparecem as exponenciais a subtrair. Portanto, estive aqui a explicar porque é que as definições são assim. Portanto, o seno do número complexo, a função seno complexo, é igual a L levantado a iz menos L levantado a menos iz a dividir por 2i. O cosseno complexo é igual a L levantado a iz mais L levantado a menos iz sobre 2. Portanto, tem aqui as formas para lidar com as funções trigonométricas complexas. E o que é curioso é que, apesar desta definição poder parecer esquisita, há uma série de propriedades, por exemplo, a propriedade fundamental da trigonometria mantém-se. Ou seja, o seno ao quadrado de z mais que o seno ao quadrado de z é igual a 1. Eu não vou fazer aqui a demonstração porque é muito fácil. Basta vocês pegarem nisto ao quadrado, somam com isto ao quadrado e reduzindo ao mesmo denominador e pondo isto tudo numa mesma fração, curiosamente vão ver que vão obter 1. Experimentem a fazer as contas, que pode parecer estranho, mas é algo
engraçado de se fazer. Por outro lado, o seno da soma obedece também às regras que havia para os senos e cossenos reais. Isto dá-me seno do primeiro vezes cosseno do segundo, mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Exatamente como é nos números reais. E se eu tiver o cosseno da soma, é cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo, menos seno do primeiro vezes seno do segundo, que é exatamente igual aos números reais também. Esta demonstração também é fácil de fazer, basta vocês aqui fazerem o seno de z mais w, aplicarem estas fórmulas aqui, substituindo z por z mais w e depois desenvolvendo as exponenciais. Esta dá um pouco mais de trabalho, mas se vocês depois tiverem dúvidas, podemos cá esclarecer. Ora bem, apesar das definições do seno e do cosseno serem desta forma um bocado esquisita, passa a expressão, o facto é que a tangente do número complexo é exatamente como a tangente real. Pode ser escrita como o seno de z sobre o cosseno de z, a cotangente complexa como cosseno de z sobre cosseno de z, a secante complexa como nos números reais o inverso do cosseno e a cossecante de z como o inverso do seno. Exatamente como acontecia nos números reais. Isso é que é espetacular, porque apesar de definir o seno complexo e o cosseno complexo desta forma esquisita, todas estas definições que vocês davam para os números reais continuam a ser válidas para os números complexos. A mesma coisa acontece para as funções hiperbólicas complexas. Por exemplo, o cosseno hiperbólico de z pode ser escrito como L levantado a z mais L levantado a menos z sobre 2. Atenção que o cosseno trigonométrico é L levantado a iz, não é o caso do cosseno hiperbólico, não tem aqui o i, é L levantado a z mais L levantado a menos z sobre 2. E o seno hiperbólico é a diferença de L levantado a z menos L levantado a menos z, e aqui fica 2, não fica 2i como acontecia no seno trigonométrico complexo. Já a tangente hiperbólica é a mesma coisa também nos números reais, que é L seno hiperbólico de z sobre cosseno hiperbólico de z. Como é que se fazem derivadas das funções trigonométricas? São perfeitamente análogas às funções trigonométricas reais. Por exemplo, antes disso, dizer que a função seno, cosseno hiperbólico e seno hiperbólico são funções inteiras, ou seja, são funções que são analíticas dos números complexos. Portanto, eu posso fazer derivadas das funções trigonométricas e trigonométricas hiperbólicas à vontade. Como é que faço a derivada? Olha, o cosseno de z é igual a menos seno de z, é exatamente como acontecia nos números reais. A derivada do seno de z é cosseno de z. Para os cossenos hiperbólicos as regras são as mesmas, só que, atenção, a derivada do cosseno hiperbólico não tem o menos no seno, é seno hiperbólico de z. E a derivada do seno hiperbólico de z é igual a derivada do seno hiperbólico de z é igual ao cosseno hiperbólico de z também. Bom, então as funções trigonométricas, seno, cosseno, seno hiperbólico e cosseno hiperbólico são inteiras. Eu posso derivar em qualquer complexo z. Atenção que as funções tangente e as funções secante já não são inteiras. Elas são analíticas, mas atenção, isso é fácil de ver. Se a função tangente é seno z sobre cosseno z, a função tangente só é analítica desde que o meu denominador não dê a zero. E a mesma coisa para a secante. O meu denominador, o cosseno z, não pode dar zero. Então eu direi que as funções tangente de z e secante de z são analíticas nos pontos em que aquele denominador, que era o cosseno de z, seja diferente de zero. Quanto aqui, para a função cotangente e a função cossecante, a mesma coisa. O meu denominador tem que ser diferente de zero, que é como quem diz,
as funções cotangente de z e cossecante de z são analíticas desde que o denominador, que neste caso é seno de z, seja diferente de zero. Há pouco nós vimos a fórmula de Euler quando era um imaginário puro, mas isso não é necessário ser assim. A fórmula de Euler também vale para números complexos, ou seja, se eu aqui puser E levantada e Z, isto permanece válido a fórmula de Euler, é cosseno de Z mais I seno de Z. Bom, há aqui toda uma série de propriedades que relacionam as funções trigonométricas com as funções hiperbólicas complexas. Vou-vos mostrar aqui algumas delas. Por exemplo, se eu considerar que o z da forma x mais y, na forma algébrica, eu tenho que o cosseno hiperbólico de IZ, atenção que o argumento aqui é IZ, é igual ao cosseno de z. E o seno hiperbólico de IZ é igual a I seno de z. Talvez fosse fazer aqui este exercício aqui. Ora, vamos aqui a este primeiro. Provar aqui esta primeira igualdade aqui. Cosseno de IZ igual a cosseno de Z. Ora, eu vou aqui ao cosseno de IZ, cosseno hiperbólico de IZ, que é o primeiro membro. Ora, se eu for aqui atrás, o cosseno hiperbólico, onde é que ele está? Aqui, de IZ, dá-me é levantado, aplicando esta fórmula, é levantado a IZ, mais é levantado a menos IZ, sobre 2. Mas se eu for aqui à definição, isto que aqui está, é exatamente a definição do cosseno Z. Isto é cosseno Z. Então está provado que cosseno hiperbólico de IZ é igual a cosseno Z. Portanto, é assim que vocês têm que fazer as outras. Por exemplo, aquela faz da mesma forma. Vou aqui ao A2. Provar que o cosseno de IZ é igual ao cosseno hiperbólico de Z. Ora, se eu for aqui a cosseno de IZ, é aplicar esta fórmula aqui do cosseno, mas onde está Z, substituo por IZ. Até isto ficará E levantada a I vezes IZ, mais E levantada a menos I vezes IZ. Fazendo a multiplicação, isto aqui dá I ao quadrado, que é o menos que está aqui, portanto fica E levantada a menos Z. Aqui a mesma coisa, já cá estava o menos, com o I ao quadrado vai dar mais. Isto aqui está errado, que é Z. E, portanto, isto dá-me, agora se eu for ver aqui o cosseno hiperbólico, tenho E levantado a menos Z mais E levantado a Z, sobre 2, que é exatamente aqui o cosseno hiperbólico. Pronto, e faz-se, aplicando estas fórmulas, não tem nada de especial. Ora, eu tenho aqui mais uma, que era aqui o cosseno, provar isto, que é cosseno de Z é igual ao cosseno de X vezes o cosseno hiperbólico de Y. Atenção que X é a parte real do Z, o Y é o coeficiente da parte imaginária, e agora fica aqui menos I seno de X seno de Y. Então, como é que isto se faz? Por exemplo, então vou começar com o cosseno de Z, decomponho o Z na forma X mais Y, e depois vou usar aqui o cosseno da soma. Estão a ver aqui? Esta do cosseno da soma. Então, o cosseno da soma diz que isto me dá cosseno de X vezes cosseno de Y, menos seno de X vezes seno de Y. Ora, o cosseno de Y, aplicando aqui esta fórmula, aqui a 2, estão a ver? Esta aqui. Aplicando aqui, o cosseno de Y dá-me o cosseno hiperbólico de Y, e o seno de Y passa o I cá para fora, fica I seno hiperbólico de Y, e, portanto, obtenho aqui esta expressão que queria. Portanto, é apenas usar as fórmulas, não tem nada especial. Pronto, a função logarítmica eu começaria agora de uma aula nova, para vocês estarem mais frescos. Alguma dúvida até aqui? Não?
Pronto, então ficaríamos nesta aula por aqui e iríamos começar a próxima aula às 10h30 no outro link que vos mandei. Ok? Não há dúvidas? Pronto, então eu irei desligar e vocês depois voltam-se a ligar às 10h30. Então, até já. Até já. Até já, professor.